Bom, turma, vamos lá, vamos começar. O tempo urge, né? Em respeito aqui quem chegou no horário. Vamos, então, dar início a este webinar, em que vamos tratar do gerenciamento dos riscos psicossociais no meio ambiente do trabalho. Para conversar conosco, trouxemos aqui uma grande especialista do assunto. Para quem não conhece, sugiro já seguir no Instagram, seguir no LinkedIn, né? Até depois buscar o contato dela, que é a professora Odete Sanches. Professora Odete Sanches, ela é enfermeira do trabalho, pós-graduada em ergonomia, assunto super necessário para esse tema. Ela é especialista em saúde e segurança, saúde, na verdade ela também é técnica em saúde e segurança do trabalho, especialista em saúde mental e fatores psicossociais no ambiente de trabalho, já trabalha com esse tema há muito tempo, né? Seja tratando ali nas contestações de FAP, seja tratando dos benefícios acidentários, né? Quando a gente olha os benefícios de burnout, assédio e outros que têm relação com fatores psicossociais. Então, tenhamos muita honra aqui, professora Odete, de tê-la conosco neste evento, tá bom? Muito bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia para todos que estão aqui nesta manhã, juntamente para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito dessa temática, né, saúde mental, não só nas organizações, a prevenção aí dos riscos psicossociais no trabalho, uma visão que cada vez mais precisará ser encarada como uma visão estratégica dentro das companhias. E é por isso que estamos aqui hoje, né, Pedro? E é uma honra estar com todos vocês. Legal. Para quem não me conhece também, eu sou o Pedro Ack, eu sou o diretor jurídico da Abrapsa. Já estou aqui na Abrapsa já há uns bons 10 anos. Então, conheço aqui o ambiente de vocês, conheço a atividade dos nossos associados e eu vou também aqui dentro do meu conhecimento na área previdenciária, trabalhista, também tentar contribuir aqui com esse webinar, tá bom? Odete, já estou participando aqui a todos a apresentação, você tá vendo? Sim, já estou vendo, e a gente sempre fala que saúde e segurança, também nesse modelo de saúde mental, riscos psicossociais, é preciso a interação, em especial RH, DP e jurídico, senão a gente tropeça, né? Uma área faz um trabalho muito bom, e se as áreas estiverem em desunião, a empresa paga toda a história desse assunto. Podemos prosseguir, Pedro? Podemos. Eu queria só dar um recado inicial para todos têm o microfone aberto. Se vocês quiserem, vocês podem habilitar o microfone e fazer a pergunta, tá? Ligar a câmera. Se vocês estão com vergonha ou por algum motivo não podem abrir o microfone ou abrir a câmera, vocês podem colocar no chat. A gente vai abrir a pergunta e vai responder a pergunta, tá? Se por algum motivo a gente desconhecer a resposta, a gente vai responder em outro momento. Mas não deixe de fazer a pergunta. Quanto mais interativo for o webinar, mais proveitoso vai ser para vocês, tá bom? Então, professora Odete, fique à vontade. Bom, pode dar início. Você vai passar por aí a transmissão das telas? Isso. Aí, quem quiser saber um pouquinho mais, não é o objeto agora, né, fazer essa parte, mas tem aí os trabalhos que eu já percorri ao longo da minha vida. Pode ir, Pedro. O tema do nosso bate-papo de hoje, né, é a tal da gestão dos riscos psicossociais. E aqui um parênteses muito especial, que é no trabalho essa nossa conversa, porque riscos psicossociais, eles existem fora do ambiente do trabalho. E a normativa lá, a nova NR1 ou a ergonomia, que já está aí nesse formato desde 2022, abordando sempre essa situação cognitiva do pensar do trabalhador no ambiente do trabalho. Então, só fazer um parênteses, porque muita gente aí ainda confundem riscos psicossociais de uma única, como sendo uma única coisa, e tem essa diferença.
Quando a gente pega a palavra psicossocial, então é interessante entender que a parte psíquica, ela diz respeito àqueles aspectos cognitivos do nosso pensar, né? As nossas ferramentas mentais que agem como interação entre nós, indivíduos, e o meio ambiente na onde a gente estiver. Então, aí a gente tem a atenção, memória, raciocínio, linguagem, processo de aprendizagem, abstração, pensamento para tomada de decisão, a criticidade, enfim. Todos esses são processos neuronais que regulam as nossas emoções, sentimentos e as sensações. Por isso é importante a gente ter esse palco da onde é que a gente começa a pisar aí doravante. E a parte social do psicossocial diz respeito da interligação entre o indivíduo, né, no caso o trabalhador, através dessas ferramentas psíquicas que ele tem com o trabalho. E aí considera essa interação as formas de aparecimento de estresse no trabalho, ou seja, estresse por conta das condições que envolve ali o meio ambiente dele, seja os equipamentos do próprio trabalho, normas de produção, ritmo, cargas de trabalho, relações entre as pessoas e uma parte tão importante agora no nosso momento, essa relação entre trabalho e lazer, né? Esse desequilíbrio que a gente vem observando cada vez mais presente no nosso cotidiano, além da locomoção e outras tantas coisas, situações que podem interferir ali no lado social da relação do pensar do trabalhador em relação ao seu trabalho. E a importância desses riscos psicossociais no trabalho tem ali um impacto profundo, tanto na saúde quanto no bem-estar dos trabalhadores, e esse no desempenho da sustentabilidade das organizações, porque a cada ano, infelizmente, nós estamos percebendo o quanto que as organizações, as empresas, vêm sofrendo, e é sofrência mesmo, com a falta de trabalhadores capacitados psiquicamente para o bom desenvolvimento das suas tarefas. Além dos trabalhadores ausentes ali por motivos de afastamentos, ou aqueles que até trabalham, mas entram no caso do presenteísmo, onde não consegue desenvolver-se plenamente no seu cotidiano do trabalho. Então, esse impacto na saúde mental e física dos trabalhadores, imagina-se quando começamos a falar desses temas, né, relacionados à saúde mental, riscos psicossociais do trabalho, que apenas há doenças relacionadas à parte mental. Então, nesse quesito doenças mentais, os riscos psicossociais são importantes fatores de risco para o desenvolvimento dos chamados transtornos mentais, e a gente fala muito dos transtornos mentais da atualidade. Por exemplo, o estresse, a ansiedade, depressão, burnout e outros tantos relacionados à saúde mental. Contudo, meus caros, isso é apenas uma parte do iceberg, porque existem também as doenças físicas que advêm a partir do estresse negativo daquela relação psicossocial no trabalho. Então, o estresse crônico decorrente aí dos riscos psicossociais, e aí entram riscos psicossociais da vida como um todo e os riscos psicossociais ali da relação do trabalho. Esses também podem contribuir para o desenvolvimento de doenças físicas, doenças relacionadas à parte cardiovascular, distúrbios de nervos, músculos e até ossos, problemas ali do trato digestório, né? Problemas de estômago, diarreia, problemas de enxaqueca, dor de cabeça, sistema imunológico alterado, diminuído, rebaixado, fazendo com que aquele indivíduo ele passe a ter uma maior suscetibilidade no aparecimento de doenças do cotidiano, né? Aí pela exposição a vírus, bactérias, que quando o sistema imunológico está ok, isso não aparece. E é tão incrível a reação do nosso corpo, né, que é um pedido mesmo de ajuda, que aparece, né, quedas de cabelo, lesões de pele. Então, a pessoa, o indivíduo, submetido a esse estresse crônico, tem todas essas alterações. Fora a parte do comportamento de risco. Então, trabalhadores
em específico, mas a gente pode extrapolar isso para indivíduos, sob esse estresse, eles podem adotar comportamentos não saudáveis, né? Então, come muito, não come nada, come só besteira, pode ter aí uma prevalência maior no abuso de substâncias psicoativas, o sedentarismo, fazendo com que esse contexto geral do estresse acabe minando toda a saúde desse indivíduo no trabalho e também ali na sua vida pessoal, na sua família, e é muito triste um caso desse. Pode ir, Pedro. Só um comentário Aham. aqui, Odete, é bem interessante. Acho que todos nós que estão aqui, em alguma medida, já presenciaram ou já sofreram de alguma dessas mazelas, né? Pode ser o estresse, pode ser a ansiedade, enfim, entre outras, né? E isso tem uma repercussão na vida da pessoa, né? É, o que é interessante é a gente também saber distinguir o que é a decorrência da atividade laboral, ou seja, o que que eu tô, o que o trabalho está contribuindo ou foi fator determinante para isso e o que não tem a ver com o trabalho, né? Porque às vezes a gente os fatores que nos levam a esse adoecimento ou são próprios do trabalhador ou são fatores que é o que você chama lá de biopsicossociais, né? Ou são fatores que são alheios à atividade laboral, né? E aqui acho que é importante a gente, quando a gente for fazer esse mapeamento, e você vai falar disso mais para frente, a gente conseguir distinguir uma coisa da outra para não gerar uma interpretação equivocada aí para essa análise, né? É isso mesmo, Pedro. E a função de toda normativa é essa, né? É você cuidar do ambiente do trabalho, cuidar dos fatores psicossociais do trabalho, para que adoecimentos mentais, fora essa situação que já esteja equilibrada, esses adoecimentos não tenham a ver ali com o trabalho, né? Então, muito bem colocado. E o custo com o cuidado é sempre menor do que o custo com o reparo. Parece óbvio, mas às vezes não. Então, a gente precisa falar muito isso. E as consequências para as empresas, para as organizações, quando essa situação de desequilíbrio no trabalho, para esses fatores de riscos psicossociais, eles estão presentes, pode causar ali a redução da produtividade. Então, os trabalhadores ali com doenças relacionadas ao psique, à parte física, por conta das atividades no trabalho, causa, obviamente, a redução da produtividade, aumento do absenteísmo e do presenteísmo, então a própria falta do trabalho, do trabalhador no trabalho, ou ele estando presente, mas não se desenvolvendo plenamente ali nas suas atividades. Nos casos, nas situações aonde esse afastamento ele for determinado que seja um afastamento pela parte de doença relacionada ao trabalho, aí tem a possibilidade do aumento da carga tributária, porque o afastamento acidentário, ele vai elevar o índice do FAP da empresa. Cada vez mais, todas as organizações vêm sofrendo muito com o aumento da rotatividade, então, todas as vezes que não houver aí o engajamento com valores da organização, junto com valores daquele trabalhador que está sendo contratado ou o trabalhador que já está ali na empresa, causa mesmo, né, a saída, em especial agora com essa moçada, né, a geração X, Y, Z, eles vão embora mesmo. Então, é interessante esse olhar para o aumento da rotatividade. E isso tem um custo elevado ali dentro de todas as políticas relacionadas à gestão de pessoas. Um outro fator que a gente sempre precisa considerar, e considerar mesmo ali na ponta da planilha do Excel, é o aumento do plano de saúde. Então, hoje, o segundo maior gasto com o pessoal depois da folha de pagamento, normalmente é ali a despesa com plano de saúde. E a sinistralidade vem aumentando assustadoramente por conta aí do tratamento e das ações coligadas ao tratamento de doenças relacionadas ao trabalho.
O clima organizacional negativo, gente, é horrível, né? Quando a gente está trabalhando ali na empresa e aquele clima está péssimo, ou com fofoca, ou com situações não resolvidas. Então, esse clima organizacional negativo também vai causar um custo grande ali para a empresa. O aumento dos acidentes do trabalho, muitas vezes nós achamos que esses fatores de riscos psicossociais, quando presentes no trabalho, eles só vão gerar, né, aquele adoecimento mental. Então, você que está aqui conosco já sabe que é adoecimento mental, adoecimento físico, tem uma série aí de situações, mas quando acontece um acidente do trabalho, pode pesquisar, tem um fator psicossocial por detrás. Agora há pouco nós tivemos nas redes sociais um operador de empilhadeira que simplesmente foi fazer uma operação de empilhadeira errada, caiu a prateleira lá no meio do supermercado, quase tivemos ali uma catástrofe com uma criança. Enfim, esse trabalhador ele estava visualmente exposto a esses riscos psicossociais, à ausência da chefia imediata ali para garantir a condição de saúde e segurança. Então, é preciso ter esse olhar também em relação a esses riscos, né? Que eles causam, eles são fatores de acidentes relacionados ali à vida do trabalho. Um outro fator importantíssimo é o dano à reputação da companhia, da empresa. Nenhuma empresa com nome sólido no mercado deseja estar atrelada, né, o seu nome ali nas redes sociais, na televisão, por conta aí dessas situações. E os custos legais mediante toda essa situação relacionada ao adoecimento mental no trabalho. São custos extremamente elevados, os processos trabalhistas, assim, com pedidos extensíssimos, altíssimos, e via de regra por falta de uma política interna na empresa, por falta aí de todo o preparo preventivo, usualmente a gente tem a perda aí dessas ações. E nesse ponto, o Pedro, mais do que qualquer um aqui, tem muito a contribuir nesse momento, né, Pedro? As ações são sempre para mais de 1 milhão. São sempre para mais de 1 milhão. O que eu gostaria de trazer aqui, pela minha experiência aqui como líder aqui da área trabalhista e previdenciária do escritório, é o seguinte. Não raro nós vemos uma reclamatória trabalhista em que há um pedido de condenação da empresa por danos morais, ou às vezes até mesmo a reintegração, né, no posto de trabalho, em função de um adoecimento que o trabalhador teve relacionado a uma doença do trabalho, né? Muitas vezes é o chamado burnout, que muitas vezes é mal diagnosticado ou é atrelado ao trabalho e não deveria ser, ou situações de assédio moral, situações inclusive de assédio sexual, isso acabam, fora os casos de depressão e ansiedade, e geram afastamentos, e às vezes não tem relação com o trabalho, tá? Então, o que é muito importante aqui para a empresa? Diagnosticar isso desde o início, tá? Porque assim como a empresa ela pode só tomar conhecimento desse fato. Pedro, não é que ela vai tomar só com a reclamatória trabalhista, não, ela vai tomar antes, o trabalhador já se afastou, mas ela não sabe o quanto, e essa fala, esse recado inicial da Odete, no início desse slide, ele é fundamental. Todo investimento que a empresa estiver fazendo nesta prevenção, ele vai ser muito inferior ao custo que a empresa vai ter para reparar esse dano. E são custos indiretos que a empresa não percebe. Então, é o custo da contratação, até mesmo da própria empresa em fazer a defesa da contestação do benefício, do próprio profissional dedicado a essa área, às vezes ela vai terceirizar essa atividade. Isso vai ter um custo lá no FAP da empresa, né, do fator acidentário de prevenção, que vai aumentar a alíquota de SAT-RAT da empresa para um ano inteiro, né? E na verdade não vai ser um ano só, vão ser 2 anos. Então, assim, é um custo que, se a gente colocar na ponta do lápis, é um custo altíssimo, né? Então, é muito importante a empresa fazer essa investigação, que a Odete vai falar mais para frente, no chamado inventário de riscos, né? Então, quando ela fizer esse inventário de riscos, ela vai falar, bom, puxa,
muitas coisas eu já sabia, mas outras coisas eu não sabia, porque se perderam, ficaram lá com o RH, que recebeu uma reclamação, né, que recebeu uma oitiva, foi lá para o canal de denúncias da empresa, que só foi para o canal de denúncias, isso não gerou uma retroalimentação para a empresa tomar uma atitude, foi para o time trabalhista interno ou para o advogado externo, que tratou a demanda, né, na reclamatória trabalhista, mas isso não foi levado a empresa para mudar as atividades, mudar comportamentos internos, evitar aquela situação, né? Então, assim, tem vários... esse trabalho de gerenciamento dos riscos psicossociais no ambiente do trabalho, ele é fundamental, tá? Ele é algo que não é tão novo, a despeito da gente enxergar isso como novidade de uma demanda com fins coercitivos, de punição, mas ele é novo no seguinte sentido, da gente ter esse olhar inter e multidisciplinar, né? Então, hoje, todo mundo está olhando para isso, porque a norma passou a falar, olha, pessoal, se vocês não olharem para isso, vocês vão ser fiscalizados, vocês vão ser punidos, né? Então, acho que quando vem de cima para baixo, as corporações, as empresas param e falam, bom, realmente a gente precisa tratar disso, vamos fazer um esforço, né? E aí acho que é só importante também a gente trazer a conhecimento de todos que assim, nós tínhamos a expectativa de que esta norma entrasse em vigor no dia 26 de maio, ou seja, daqui a 4 dias, né? E já com executoriedade, com exigência, né? Com a possibilidade, inclusive, da empresa ser penalizada caso descumprisse. Só que houve um grande movimento das empresas e associações dizendo, olha, as empresas não estão preparadas, a gente não fez o dever de casa, a gente sabe como é esse discurso a despeito dessa regra já está prevista aí há mais de ano, né? Obrigando as empresas a se moverem, né? E aí o governo ele postergou a entrada em vigor para 26 de maio de 2026. Aí eu vou só dividir aqui uma provocação com a professora Odete. O que eu tenho visto são dois comportamentos. Vai entrar em vigor em maio de 26. Puxa, estou tranquilo, nem vou me preocupar com isso agora. Então, ó, isso aí eu vou colocar para o orçamento de 26, o custo desse trabalho e tal. E a gente já sabe, a gente tem certeza que não é por aí, né, Odete? Eu queria um comentário seu sobre isso também. Pois é, né, Pedro? Vamos deixar para colocar os riscos psicossociais no budget de 2026. Pois é, então já veja qual foi o budget que você teve que gastar, tendo ou não, com os processos trabalhistas que tiveram feridos, né, esses direitos dos trabalhadores, porque os riscos psicossociais falam disso. Então, aí a empresa já está gastando. E para além dos processos trabalhistas, que independente da legislação ou não ter entrado a nova NR1 neste ano ou ano que vem, essas ações já estão acontecendo. E, além disso, a própria NR1 ela já fazia essa prescrição, só que não com o nome de riscos psicossociais, mas com a parte de fatores cognitivos, que é sinônimo. Então, hoje, se o fiscal do trabalho ele for na empresa, ele pode sim autuar a empresa por descumprir essa parte da organização do trabalho que diz respeito aos riscos cognitivos. Olha que engraçado, né? Que é justamente o que acontece ali nos processos trabalhistas. Independente de entrar em 2025 ou 2026 a nova NR1, a gente já tem processos e muitos processos. O fiscal, quando ele vai na empresa, ele autua a empresa por conta da NR17, que já está lá desde 2022, com esse formato de fatores cognitivos do trabalho, que é o mesmo entendimento, é sinônimo de fatores ou riscos psicossociais. E aqui, né, Pedro, só para que a galera possa ficar na mesma página, fatores ou riscos psicossociais não é de hoje, não é de agora. Se a gente pegar a Constituição de 88, já deu ali como direito inegociável a saúde e segurança do trabalhador. Depois, em 2018, teve a tabela 23, lá daquele antigo E-Social, já falava da parte de ergonomia de riscos cognitivos. Então, eram os mesmos perigos que eu vou apresentar
apresentar que hoje está sendo falado como sendo algo novo, mas não é novo, gente, já estava lá atrás. Depois, o decreto 3048 foi atualizado em 2020, a gente teve também atualização de doenças relacionadas a toda essa parte da psique. Em 2021, a gente teve a ISO 45003, que é uma norma de qualidade, e fala exatamente sobre o gerenciamento dos riscos psicossociais dentro das organizações. No ano seguinte, em 2022, aí veio a lei, que deveria ser lei contra assédio, justamente porque um dos fatores que mais causam o estresse negativo na vida dos trabalhadores é toda essa parte de assédio moral, assédio sexual, bullying vertical, horizontal. E olha só, né, a legislação ela vem dando sinais para que a sociedade mude toda essa concepção. Em 2023, a gente teve no finalzinho desse ano, isso aqui foi fundamental, né, Pedro? A atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho, aonde houve a inserção de um capítulo ali, de um pedaço dela, dessa lista, só para adoecimentos já determinados como sendo fatores de riscos psicossociais no trabalho. E isso dá a toda a esfera, né, de pedidos e pleitos uma importância muito grande, porque ou a empresa tem um trabalho bem estruturado na comprovação de que, mesmo adoecendo por essas doenças, a causa não foi do trabalho, e o que o Pedro falou, e o que eu percebo também na minha prática clínica, é que a maioria das empresas é anêmica nessas medidas. Aí, quando a gente precisa de documentos, quando a gente precisa de ações formalizadas, não tem, e a empresa perde, e perde para mais de milhões aí no cotidiano das causas. No ano seguinte, então, em 2024, aí veio a Lei da Saúde Mental, né? O governo ele lançou a Lei 14.831, que fala da empresa promotora de saúde mental. Então, ali já tem todos os passos de como a empresa deve ter políticas internas em relação a essa parte de manutenção de uma boa saúde mental no trabalho. Então, olha, ano a ano, o governo ele vem se movimentando, e eu percebo que as empresas, de um modo geral, e apesar de perder milhões, ainda muitas continuam na inércia. Aí teve, né, a alteração da tal NR1, que entraria em vigor, como o Pedro tão bem falou, né, dia 26 de maio agora desse ano, e teve a postergação para a entrada em vigor a partir de 2026. Só que, se você olhar aí do ladinho, nesse losango, já está a nova a NR1, que não é a nova, é a vigente, mas ela já trata de análise ergonômica preliminar, ela trata da mensuração dos riscos ocupacionais. Então, se vocês passarem a perceber, não teve alteração. É isso que a gente quer dizer aqui, né, Pedro? Vamos? Só um comentário importante. O que eu acho relevante também destacar é o seguinte: este é um tema que ele também tem uma atenção por parte do Ministério Público do Trabalho e dos auditores fiscais do trabalho, tá? Porque a gente olha isso como, talvez num primeiro momento, como isso me impacta? Isso me impacta no reclamatório trabalhista, isso me impacta no aumento do FAP, que é um índice muito importante que a empresa deve acompanhar todo ano, né? Mas isso também pode ser objeto de um questionamento por parte do auditor fiscal do trabalho, hoje eletronicamente, ou mesmo por meio de ofícios do Ministério Público do Trabalho, perguntando: e a empresa, o que você está fazendo? Eu estou vendo que seus empregados estão adoecendo. Ou às vezes tem casos que levam até suicídio, né? Então, assim, a gente sabe que esse é um tema muito relevante, e o Ministério Público do Trabalho está de olho, e ele fez uma live muito legal em que ele mostrou o crescimento dos afastamentos relacionados a esses riscos psicossociais no ambiente do trabalho. Só que a gente consegue entender que, na verdade, esse crescimento ele se deve a alguns fatores, né? Fatores dentro do trabalho e fatores externos ao trabalho. Então, é muito importante a empresa, quando ela fizer essa matriz de riscos, né, usando ali as ferramentas que estão à disposição. Se vocês quiserem depois, a gente pode disponibilizar para vocês algumas ferramentas que são utilizadas para esse diagnóstico, tá?
mas é muito importante dizer, né? Essas ferramentas, elas não suprem um trabalho externo de uma assessoria. Essas ferramentas, elas são, como o próprio nome diz, são ferramentas, né? Precisa de alguém de fora que sabe fazer o uso delas, falar, olha, aqui eu tô avaliando aqui, tem esses critérios aqui que a gente vai avaliar, a gente vai entrevistar algumas pessoas, a gente vai ver a documentação de vocês, né, que a professora Odete, ela é a rainha desse assunto, e consegue identificar na minúcia a documentação, aqui está trazendo uma informação que é contraditória com a outra informação, e tudo isso, pessoal, vai voltar naquele outro slide que a gente apontou, tudo isso tem consequência. Se vocês não tiverem uma documentação congruente, uma documentação com coerência, né, essas evidências que vocês vão produzir agora para efeito de cumprimento da norma, elas podem ser até em desfavor da empresa, tá? Então, é muito, muito importante que esse trabalho seja um trabalho, talvez feito por uma consultora externa, porque eles têm experiência em fazer isso da melhor maneira possível. Porque tem aquelas várias máximas, são muito verdadeiras, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. A gente está muito ligado, pessoal, às nossas atividades. A gente, às vezes, não consegue enxergar isso um pouco fora da nossa casa, né? A gente não consegue olhar além. E tem pessoas especialistas como o professor Odete que tem essa percepção, tá? Então, é muito importante que esse trabalho, na nossa opinião, seja um trabalho feito por alguém de fora, para justamente criticar essa documentação, criticar as práticas, criticar no bom sentido, né? De analisar e ter um olhar crítico e propor mudanças, propor alterações. Vamos lá, Odete. Isso é maravilhoso, porque quando estamos imbuídos dentro daquela situação, não enxergamos as diversas nuances, né? Fica muito estranho, mas é isso mesmo. É importante partir do princípio do processo produtivo, né? Entender que no ambiente do trabalho pode ter riscos relacionados ali ao trabalho. Então, quem de nós aqui nunca se viu, né, nessa situação, ou a mesa bagunçada, ou preocupado ali com uma determinada ação administrativa? Quem trabalha em chão de fábrica também é essa realidade. E quando a gente extrapola isso para todo o processo de terceirização, isso fica muito mais evidente. Pode ir, Pedro. E eu trago para vocês aqui toda essa parte de riscos ocupacionais. Só fazer um ampassã bem rapidamente, né? Então, hoje nós temos riscos relacionados aos agentes físicos, ruído, calor, vibração. Tem também os riscos ocupacionais relacionados aos agentes químicos, pó, poeira. Tem os agentes biológicos, né? Que são os micro-organismos. Tem também os agentes mecânicos ou de acidentes, que tem a ver aí com o ambiente de trabalho em desordem, bagunçado, com móveis quebrados. E aqui tem a estrela do nosso bate-papo, que é a parte relacionada aos agentes ergonômicos. Pode ir, Pedro. E na parte de ergonomia, né, ela vai entrar dentro de um desses 5 riscos ocupacionais. A gente sempre pergunta, o que te ajuda aí, meu colega, minha amiga, no seu ambiente do trabalho? E o que te incomoda? Então, se a gente imaginar, por exemplo, todos nós aqui talvez trabalhemos em escritório, o que te incomoda? Será que aquele tem do WhatsApp dos colegas te incomoda no dia a dia? Aposto que sim. O que te ajuda? De repente, uma persiana para poder não ter a incidência ali do sol ou da claridade na tua tela de computador. Então, a ergonomia, ela vai sempre adaptar o trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, aquelas características que têm a ver com o emocional, com o psíquico e com as características físicas do trabalhador. Então, aqui só como exemplo, eu trouxe, né, ar-condicionado. Não tem um lugar que a gente não passe que tenha ar-condicionado, que também não tenha briga. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Aí as pessoas se incomodam porque o colega do lado se abana, ou então, né, como eu falei, os tickets lá do WhatsApp. E a parte de ergonomia também, obviamente, vai ver a biomecânica, né, o que pode causar doenças musculoesqueléticas
psicológicas nos trabalhadores, mas, contudo, entretanto, a grande mágica, ela acontece lá dentro do cérebro. É ali que tudo acontece, porque às vezes o meio ambiente do trabalho ele é muito hostil, mas o trabalhador, por algum motivo, gosta muito daquilo ali e aquele ambiente não lhe causa o estresse negativo. Então, por isso, a percepção do trabalhador ser de fundamental importância, não só em trabalhos de ergonomia, como esse relacionado aos riscos psicossociais no trabalho, como qualquer um outro trabalho que seja realizado ali na parte da cultura organizacional da empresa. Particularmente aqui, né, como que a gente começa a fazer a gestão dos riscos psicossociais no trabalho? Começamos ali com o processo de identificação e avaliação dos riscos. Em primeiro lugar, o que é mais importante, antes de começar o mapeamento, tem que reunir todas as informações. Odete, quais são essas informações? Bom, a sua empresa já fez pesquisa de clima organizacional? Quais são os indicadores de saúde? Qual o percentual de afastamento? Qual o percentual de adoecimento, qual é a sinistralidade de plano de saúde, enfim, reunir todas as informações pertinentes ao tema de gestão de pessoas. Analisar acidentes do trabalho que têm ocorrido aí no último ano na empresa, aí pegar e identificar a lista dos perigos, né, que eu vou já trazer para vocês, porque essa lista, ela pode ser construída aí de acordo da empresa em questão. Eu trouxe 2 exemplos, mas cada empresa pode ter a sua. Em cima desses perigos, aí a gente vai fazer a avaliação do risco, se aqueles perigos vão ser considerados riscos ali para a empresa, de acordo com a severidade e a probabilidade. Aí a gente vai avaliar o trabalho e o trabalhador com o que a gente chama de triangulação, que é a escuta ativa do trabalhador, a observação e a verificação. Também pode ser utilizadas outras formas de escuta desse trabalhador, como oficinas, workshops ou aplicação de ferramentas psicométricas. São ferramentas que a gente vai entender um pouquinho mais o olhar do trabalhador. Entretanto, essas ferramentas, ao meu ver, quando mal aplicadas, elas te direcionam para uma avaliação completamente errônea e inadequada. Então, elas precisam ser conduzidas, como o próprio Pedro falou, por profissionais que tenham experiência, que saibam não só escolher a ferramenta adequada, aplicá-las de maneira correta e, o mais importante, interpretar os resultados de maneira adequada, né? Senão a gente perde todo o trabalho. E aí, nesse momento, pode ser ali importante a contratação de uma equipe de especialistas para desenvolver aí esse trabalho. Podemos ir, Pedro? Vou só me permitir aqui, Odete, fazer uma pergunta que foi colocada no chat da Cláudia. Claro. A Cláudia traz uma pergunta bastante interessante, eu acho que é frequente aqui para quem é do DP, do RH, né? O que diz a Cláudia? A Cláudia diz o seguinte: tenho colaboradores que já entregam atestados uma vez por semana. Ou seja, ele vai lá no postinho, fala com o médico, e o médico já dá o atestado com o CID de ansiedade ou algo relacionado ao tema. Porém, os postos de saúde pedem para que eles procurem um psicólogo. Nesse caso, ela recebe os atestados e ela afirma que não trata, né? Não trata... aqui eu não entendi muito bem o contexto, Cláudia, mas vamos lá, se quiser complementar também fique à vontade. Ela diz o seguinte: como fica a minha função nesse tema? Né? Porque ela está recebendo o atestado e o atestado tá falando que é um assunto de ansiedade, existe a recomendação da procura de um psicólogo, mas o que a empresa deve fazer aqui, diante dessa situação? Pois é, Cláudia, se você tivesse, ou se você não tem, sugiro que tenha uma equipe que trate de gestão de absenteísmo e de afastamentos, porque quando no recebimento de atestados relacionados aí à depressão, ansiedade, desses transtornos mentais da vida moderna, a prática clínica diz que você deve passar pelo seu time de saúde, então eu não vou nem considerar só ali a avaliação daquele médico externo, eu vou passar com a minha equipe de saúde, a equipe da
empresa, para que haja uma avaliação se, presta atenção, Cláudia, se essa ansiedade, ela tem a ver com o trabalho, ou é a ansiedade, por exemplo, daquela mãe que tem 3 crianças em casa, depois do trabalho ela chega lá, tem um monte de coisa para fazer em casa, e ela ainda está fazendo uma pós-graduação à noite com aula presencial online. É lógico que ela vai ter ansiedade, ela vai ter depressão, ela vai ter fadiga. Então, Cláudia, é importantíssimo que haja essa avaliação, e a gente tem métodos muito certeiros para, na hora do exame, seja com ergonomista, enfermeiro do trabalho ou médico do trabalho, a gente tem protocolos para poder direcionar aonde é a raiz desse estresse. Esse estresse, essa ansiedade, essa depressão, se tiver componentes do trabalho, a gente tem que cuidar do trabalho. Se os componentes forem extra-laboral, não tem nada a ver com o trabalho, é importantíssimo ter tudo isso registrado no prontuário. E, Cláudia, como você, a meu ver, não tem ainda essa assessoria, o teu funcionário, ele não tem essas informações adequadas no prontuário clínico do trabalhador. Aí, num momento que ele sai da empresa, aquela ansiedade vira ansiedade por conta do trabalho, porque a gente não tem um registro, uma análise disso tudo. E quando a gente tem, né, nessa parte de gestão de absenteísmo e de afastamento, essa queixa, né, esse atestado que veio de fora por motivos de algum transtorno relacionado à parte mental, também abrimos uma análise de acidente do trabalho, porque, Cláudia, o acidente do trabalho é a mesma legislação para a doença relacionada ao trabalho. Então, o time da segurança faz toda uma análise ali em loco para descaracterizar aquela situação como sendo do trabalho. E daí você vai ter uma dupla formalização de tomada de ação da empresa. Ou seja, eu reavaliei o meu ambiente do trabalho com essa análise do acidente do trabalho. A análise do acidente do trabalho é obrigatória fazer antes da emissão da CAT. E depois eu tenho lá no time da saúde todo o acompanhamento para determinação se aquele adoecimento tem fator, tem um componente do trabalho ou extra jornada, extra trabalho. De posse desses 2 documentos, dessas 2 evidências, eu calço a empresa com uma situação mais confortável e eu garanto até para o trabalhador, olha, essa situação não é aqui da empresa, é fora da empresa. E, de uma maneira ou de outra, encaminhar aí para tratamento, né? Então, toda a equipe de gestão de afastamentos tem à disposição as unidades de CAPS, né, aqui do governo. Então, quando não há um plano de saúde, a gente tem toda uma estratégia de encaminhamento para o CAPS. E quem passou por uma especialização em saúde mental tem muita destreza nesses encaminhamentos, porque não é difícil o indivíduo ter essa assistência. O difícil é o RH, o DP, o DHO, enfim, aí da empresa, saber esses caminhos aí de recursos da comunidade. Ficou claro, Pedro? Eu acho que deu para ver uma outra visão, né? Deu uma outra visão, bem aprofundada. Espero que a Cláudia tenha aproveitado. E aqui também já faço o merchan deste livro aqui, ó, Tributação dos Riscos Ambientais do Trabalho, que tem, pessoal, um artigo da professora Odete, do professor Claudeci, falando do FAP e as doenças ocupacionais. É um artigo brilhante, excelente, em que eles abordam como as doenças ocupacionais têm um impacto no FAP e que, na verdade, o FAP é um caminho para a defesa, mas o melhor caminho seria o caminho do benefício, da contestação, do recurso do benefício acidentário, né? E, óbvio, para você fazer isso, você tem que ter um time de SESMIT forte, precisa ter evidências, precisa saber colher essa informação a tempo para você conseguir fazer a sua defesa de forma adequada. Bom, vamos seguir aqui, Odete, para a gente, porque... O tempo urge, como você falou, urge. Né? Exato. Meus queridos, então eu trouxe aqui de exemplo para brindar aqui o nosso encontro 2 situações, né, de perigos. O que são esses perigos? São aqueles itens que, quando presentes no ambiente do trabalho, vão gerar o risco psicossocial. O do lado esquerdo é o guia que está no próprio Ministério do Trabalho, né, na cartilha do Mauro Müller, e do lado direito são os perigos lá da lista de doenças relacionadas ao trabalho. Aí
empresa ela não tem a obrigatoriedade de seguir um ou de seguir outro, mas de encontrar aquilo que falta ou aquilo que está em excesso aí na empresa. E eu chamo atenção, quando você for verificar quais são esses perigos, são justamente aquelas situações aonde o trabalhador ele foi ferido em alguns dos seus direitos. Então, por isso que a gente sempre fala, essa parte de riscos psicossociais no trabalho, ela começa essa parte com a cultura organizacional. Qual é a cultura da organização em relação ao tratamento, né, do relacionamento entre as pessoas, como é que a chefia pode falar com o funcionário, o que a empresa admite como certo. É importante que haja um manual de conduta, que haja tudo isso formalizado nessas diversas temáticas que a gente chama de perigo. Então, por exemplo, discriminação no trabalho, contexto da organização do trabalho, que tem a ver como a organização, através da sua cultura, determina que os trabalhos dos diversos cargos sejam feitos, qual é a política de recursos humanos, um outro perigo, né, relações sociais no trabalho. Então, o trabalho ali, a empresa ensina os seus trabalhadores a terem uma atitude colaborativa, ou ainda é aquela atitude, né, do se ferra. Ah, você está com muito serviço, o problema é teu, se ferra. Não pode, né? A empresa, ela tem essa obrigação social de equalizar essa situação. Ambientes de trabalho conflitantes, então, conflitos das mais diversas naturezas que podem acontecer ali, a comunicação. Também um outro perigo, a jornada de trabalho, então, jornadas extensas, horas extras extenuantes, às vezes, né, dependendo do lugar que a empresa está, é importante a flexibilidade aí dessas jornadas de trabalho, quando possível, né? Por exemplo, a minha empresa é aqui no centro do Tatuapé, São Paulo. A gente tem um grave problema relacionado a trânsito. Se você tiver uma jornada rígida, o trabalhador não consegue cumprir por mais boa vontade que ele tenha. Em relação a horas extras, a gente chama muita atenção para aquela situação onde o trabalhador fica com o seu celular, ou mesmo com o celular corporativo, tendo ali uma interligação com a empresa depois da sua jornada ali diária na empresa. Um outro fator de risco psicossocial, né, um outro perigo, é o risco relacionado à morte e trauma. Empresas que têm muito acidente do trabalho, empresas que não se importam com essa acidentalidade, mortes no trabalho, o trabalhador que ele não é acidentado, ele fica ali com trauma psicológico, porque ele fica sempre pensando, amanhã sou eu. Então, é importante que isso seja muito bem pontuado. Um outro perigo relacionado é em relação à interação da pessoa-tarefa. Aí entra, desde aquela parte, né? Eu sei exatamente quais os requisitos eu preciso para uma vaga, eu tenho um bom processo de recrutamento e seleção, eu tenho uma boa integração do trabalhador ali no ambiente do trabalho, eu faço feedbacks frequentes para poder elevar o desenvolvimento profissional desse trabalhador. Então, quando isso não acontece, existe esse perigo de interação pessoa-tarefa. Esse perigo ele vai gerar um estresse negativo que gera um adoecimento. É importante ressaltar que cada um desses perigos aqui elencados são aqueles que geram um fator de estresse no trabalhador, naquele estresse negativo que eu falei, né, no início do nosso bate-papo, que é justamente esse estresse negativo que leva ao adoecimento. Também em relação ao conteúdo das tarefas, é um outro perigo. Aí, tarefas que o trabalhador ele não tem autonomia nenhuma, ele fica preso, né, ali dentro da caixinha dele, ele não pode, de nenhuma maneira, fazer uma variedade ali da tarefa, ou então tem empresas que atolam o trabalhador de tarefas que ele não vai conseguir cumprir ali ao longo da jornada dele, ele vai deixando sempre, né, pontos a serem arrematados nas suas tarefas, e isso vai gerando um estresse psíquico e leva aí a processos de fadiga em bem pouco tempo. Uma outra situação de perigo, gente, é a gestão organizacional. Bom, eu amo esse tema, né? Desenvolvimento humano organizacional, DHO. Eu acho que é o que vai mudar a vida da companhia, de todas as empresas, de todas as companhias. E a gestão organizacional, se ela não for feita ali a fundo, né? O que é que o dono da empresa, o gerente, aquele
aquele que assina, né, todas as liberações financeiras, se ele não tiver envolvido, a política não vai dar certo. E aí vai arrebentar na parte de processos. A gestão organizacional é o pensar, em especial com a liderança, como é que é feita toda a comunicação dentro da empresa. Essa parte, e por isso que eu falo sempre, né, a tal nova NR1, que não é nova, gente, ela não é feita só pelas mãos do ergonomista, pelas mãos do profissional de SST, ela tem as mãos do Pedro, do jurídico, ela tem as mãos aí de vocês, de DP, RH, gestão de pessoas, porque a gente vai perfazer toda essa equipe de desenvolvimento humano organizacional. Também um outro perigo, né, e esse é muito evidente, é a violência, assédio, discriminação. Então, a gente tem ali o assédio moral, o assédio sexual, de cima para baixo, entre os colegas, o que, que a empresa permitiu, o que, que ela deixa que acontece, né, aconteça no seu dia a dia, aqueles apelidinhos, aquele jeito de pôr a mão aqui, de pôr a mão ali. Então, quando você para analisar todos esses perigos, seja da lista de doenças relacionadas ao trabalho, que eu mencionei um a um, ou da lista do meu colega Mauro Muller, né, do Ministério do Trabalho, você vai chegar à seguinte conclusão: para eu poder montar essa matriz de risco que seja, no mínimo, correta, não indo nem tendendo para o trabalhador e nem para a empresa, algo que seja técnico e ético, eu tenho que ter políticas relacionadas à cultura organizacional, eu tenho que ter várias etapas já implantadas dentro da cultura organizacional, eu tenho que ter implantado a lei de assédio, eu tenho já que ter visto um pouco dessa parte da lei de saúde mental, para que eu possa imaginar um contexto psicossocial do trabalho mais amplo. Então, eu gostaria que no final aqui do nosso bate-papo, vocês olhassem com bastante carinho todos os perigos aqui relacionados à direita na lista de doenças relacionadas ao trabalho e à esquerda aqui a lista do Ministério do Trabalho. E que vocês já pensem o que é que tem aí na empresa de vocês que precisa de um cuidado especial, então, talvez uma remodelagem da cultura organizacional, talvez aí na sua empresa não tenha cultura ainda implementada, a cultura ela realmente tenha que ser reavaliada para que com esse olhar de DP, RH e jurídico, possa já começar um trabalho para que, quando o mapeamento for feito, você tenha outros documentos para tirar a parte, por exemplo, de violência e assédio, porque se você já tem implementado a política, o manual de conduta, o canal de escuta, de ouvidoria, e não tem essa situação, é muito mais fácil de você não ter isso mapeado nos seus documentos. Por quê? Bem sabe o jurídico, né? A partir do momento que isso estiver em documento, vira o que vira regra, e aí é muito mais difícil a gente trabalhar, porque a partir da identificação desses perigos na análise ergonômica, no PGR, vai entrar no PCMSO que escreve no ASO que, por exemplo, aquela empresa ela tem um fator psicossocial ou um fator ergonômico relacionado a relações sociais no trabalho. É um prato cheio para o advogado da parte contrária já falar que, ó, o trabalhador estava exposto e a empresa não fez nada. Então, é muito importante esse trabalho prévio, e por isso que o Pedro falou, né? 2026 é aí e não tem muito tempo, porque implementar toda essa parte de cultura organizacional ou remodelagem da cultura leva tempo, implantar políticas relacionadas à parte de assédio leva tempo, não só dinheiro, mas tempo, e tudo isso faz parte dos riscos psicossociais. Acho que o mais importante é as pessoas que estão aqui nos assistindo, elas saírem daqui com uma missão, a missão de tomar a decisão, né? E às vezes essas pessoas não são as pessoas que têm poder de decisão, mas elas devem levar esse assunto para a alta direção, para que a alta direção entenda, por bem ou por mal, né? Olhando o custo financeiro, e aí a empresa talvez não consiga medir isso. Então, isso é muito importante, conseguir medir o seu custo financeiro que você já tem hoje com esta situação, né? Como é que você vai ter budget para implementar
novas políticas para você talvez mudar a cultura, que é algo muito difícil. Você precisa convencer, e a melhor forma de convencimento de uma diretoria e de um conselho de administração é mostrar que a empresa está perdendo dinheiro, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai olhar os processos, a quantidade de processos trabalhistas que vocês têm relacionado ao burnout, relacionado à assédio moral, assédio sexual, quantidade de afastamentos, né? E outros afastamentos, né? Ansiedade, estresse. Você vai gerar o custo deste afastamento que você tem do afastamento, da estabilidade do trabalhador, do pagamento do FGTS, o trabalhador não está trabalhando, né? Você tem uma vaga aqui que você está engessada, você vai colocar o custo do FAP. Se você colocar isso na ponta do lápis, pessoal, é um valor relevante, tá? O que vocês precisam saber é saber fazer esse cálculo. E se vocês não souberem, vocês falem comigo, falem com o Det, a gente ajuda vocês a fazerem esse cálculo. Com esse cálculo em mãos, vocês vão para a diretoria e falar, pô, pessoal, ó, tem algo aqui que está custando para a gente, vamos fazer alguma coisa? Porque, como disse a professora Odete, o custo do investimento na prevenção é infinitamente inferior ao custo do reparo, tá? Sem falar ainda no custo reputacional que gera para a empresa. Mas vamos evoluindo aqui. Não sei se teve mais algum comentário aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Eu passo, deixa eu ver. Enquanto você vê, Pedro, eu vou trazer essa parte de ergonomia, né? A NR1, você pode voltar o slide, Pedro, por favor? Oi, perdão, claro. Imagina. Eu passei Isso. Então, aqui, olha, só para vocês verem que, independente do PGR novo entrar em vigor ou não entrar, o PGR antigo, que é esse que eu trouxe para vocês, na letra H do item 1.5.7.3.2, que fala sobre o inventário de riscos ocupacionais, a empresa já deveria ter a avaliação da ergonomia nos termos da NR17. E eu já vou passar no próximo slide. Esse item aqui, H, já pode dar multa para a fiscalização do trabalho se não tiver isso no PGR. E eu ponho as minhas duas mãos no fogo. A maioria dos PGR não tem análise ergonômica preliminar e não tem essa parte de riscos cognitivos. Só lembrando, o PGR ele é composto basicamente pelo inventário de riscos e pelo plano de ação. Aí podemos ir para a próxima tela, Pedro, que é a tela da análise ergonômica que eu falei ali no item anterior. Então, a parte de ergonomia, ela se divide em 5 partes, né? A organização no trabalho, levantamento, transporte e descarga individual de cargas, mobiliário, trabalho com máquinas, equipamentos, ferramentas e condição de conforto no ambiente do trabalho. Meninos e meninas, a organização do trabalho, tema do tal risco psicossocial, que hoje você pode ler como fatores ali cognitivos, aspectos cognitivos, já está ali no item organização do trabalho, que é o item 17.4 da análise ergonômica. Então, se você só tem medo da fiscalização do Ministério do Trabalho, ele já te multa por aqui. E te multa na NR1 e te multa aqui na NR17. Então, as empresas, os profissionais que estão aliviados porque a tal nova NR1 só foi para o ano que vem, a gente já desmistificou aqui, né, Pedro, que isso é um fake news. A multa pode ser aplicada. Podemos prosseguir? Antes da gente prosseguir, só vou trazer uma pergunta aqui da Amanda, uma pergunta bastante interessante. A Amanda traz a seguinte questão. Divulgamos o canal de denúncias recentemente, mas não criamos uma política relacionada ao canal. É preciso criá-la? Com certeza, né? A lei de assédio... pode falar, Pedro, desculpa. Não, aqui, travou aqui para mim, mas pode falar, depois eu complemento. Gente, vocês não têm ideia o quanto que a gente tem sinergia com essa história de todo o desenvolvimento desse trabalho. E na parte de assédio, a legislação ela fala não só do canal de denúncia, de preferência que ele seja externo, que tenha autonomia, mas que para ter o canal de denúncia tenha que ter toda uma política estabelecida, tenha que ter todo um manual de conduta e tenha que ter, olha lá,
treinamento, né, Pedro? Treinamento anual para todos da organização, do número 1 ao N mais afastado do número 1, né? O funcionário de menor complexidade na cadeia corporativa. E tudo isso quando em processo fiscalizatório, em especial do Ministério Público do Trabalho, é um item que se pega muito no pé. Pronto, Pedro, vou ficar quieta agora. Me Imagina, complemente. eu só vou complementar que no escritório a gente tem uma vivência muito grande com o canal de denúncia, não porque a gente tenha, mas porque a gente tem um compliance muito forte, uma área de investigação corporativa, de fraude, de comportamentos inadequados, e o que uma máxima aqui que eu já obtive aqui do meu sócio líder da área é o seguinte, que conecta muito bem com a fala da professora Odete. Quando a empresa não dá treinamento, não tem denúncia. Então, assim, se as pessoas não sabem como fazer, o que fazer, e a importância disso para a empresa, porque a denúncia, ela vai mudar, ela a denúncia, quando ela é bem tratada e bem respondida, né, às vezes tem muitas denúncias vazias, a gente sabe, né, um cutucando o outro, fofoca ali, mas tem denúncias sérias que podem colocar a empresa em risco, até de existência, né? Então tem gente desviando valores, tem um comportamento inadequado de assédio, né? E às vezes isso até envolve a alta diretoria. Quando a empresa institucionalmente decide colocar um canal de denúncia, ela está assumindo um compromisso ético, moral muito importante, né? E um compromisso com os valores da própria empresa. E é muito importante que isso venha acompanhado de treinamento, que o treinamento ele exista com a frequência, que exista um monitoramento, né? E que sejam dadas respostas adequadas, né? Nesta denúncia. E aí, respondendo à pergunta da Amanda, é importante sim ter, se você não tiver uma política, pelo menos que você dê o treinamento. É importante que exista culturalmente um recado, né? Algo institucional da empresa dizendo, o canal de denúncia serve para isso, ele deve ser usado dessa maneira, e o que você deve esperar do canal de denúncia é isso, né? Para que as pessoas se sintam confortáveis em utilizar o canal de denúncia. Preferencialmente, ele pode ser interno? Pode ser interno. Preferencialmente externo, tá? Às vezes, eles até são ligados a escritórios de advocacia ou empresas de consultoria, né? E muitas vezes, pessoal, de novo, casa de ferreiro espeto de pau, vocês não vão saber tratar a denúncia internamente, ou vão tratar mal, e isso vai tirar a credibilidade do canal de denúncia. Então, quando a denúncia, é preciso ter um treinamento para saber trabalhar o canal de denúncia, tá? E é muito importante que denúncias envolvendo os altos números da corporação, não importa o número, mas assim, sobretudo as pessoas de alto escalão da corporação, sejam terceirizadas, sejam tratadas adequadamente, tá? Porque é dessa forma que você vai mostrar a credibilidade do canal e você vai ter um alto nível de entrega, né, para o denunciante, para a empresa, né? Então, é muito, muito importante. Mas vamos seguindo aqui em função do horário. E só finalizando, Pedro, o canal a empresa que tem estabelecido, né, toda essa parte de política de denúncia, e ela tem a CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Assédio, que tem esse A bem acentuado, também precisa interligar a CIPA nesse processo todo, que é um dos itens de maior fiscalização quando no Ministério Público ou o próprio Ministério do Trabalho. Voltando aqui no processo de identificação e da avaliação, então, como nós já vimos na tela anterior, você vai identificar os perigos, aqueles perigos das duas tabelas, você vai ter a tabela da sua própria empresa, e aí, como não tem, né? Ah, mas eu não tenho risco psicossocial, lembra do aspecto cognitivo, que é a mesma coisa, e essa legislação está em vigor. Vai precisar descrever as características do trabalho, lá na análise ergonômica preliminar do trabalho, vai envolver os trabalhadores e vai fazer toda essa identificação ali no PGR e na análise
ergonômica preliminar, são os documentos normativos que a legislação pede, com a identificação dos perigos e aí a gradação dos riscos de acordo com a probabilidade e severidade. Em função dos achados, aí tem todo o estabelecimento das medidas de controle, né, que é o plano de ação, então todas as situações que a empresa precisa olhar, precisa adequar, colocando nomes, colocando datas, dando responsabilidades a essa tomada de ação. Por isso que o quanto antes houver toda aquela parte relacionada a desenvolvimento organizacional anterior à implementação do mapeamento, menos situações a gente vai colocar aqui nas medidas de controle a serem adequadas. E vai monitorar esses resultados, em especial aí com o envolvimento dos trabalhadores e da CIPA, conforme item da legislação. Podemos seguir, Pedro? Agora, tananã, a gente tem, né, aqui é só um passando que tinha antes, né, vigente gerenciamento dos riscos cognitivos do trabalho, a nova NR1, ela troca o nome de riscos cognitivos por riscos psicossociais. Então, você vai avaliar quais são os perigos. Eu trouxe aqui para você os 10 perigos lá da lista de doenças relacionadas ao trabalho, mas tem algo aqui no rodapé, e sempre rodapé de livro, rodapé de qualquer coisa que a gente esteja ensinando tem lá uma importância, né? Olha lá, não importa a nomenclatura que você vai dar, e sim o que afeta o trabalhador, aquilo que causa o estresse negativo, porque esse estresse negativo é aquele que adoece. O adoecimento por transtornos decorrente desses estresses negativos que se busca a compensação financeira nos processos trabalhistas. Então, é disso que a gente está falando para fazer a gestão dos riscos psicossociais no trabalho. Pode ir, Pedro? Aqui, a gente faz a avaliação ergonômica do trabalho, né, em relação ao item 17.4, organização do trabalho, pelos aspectos cognitivos ou riscos psicossociais, de duas maneiras. Fazendo a visita técnica, aonde eu vou olhar aqueles 10 perigos, uso a metodologia de triangulação metodológica com a vivência, eu vou vivenciar na área, eu vou ver na área o que acontece, eu vou comprovar o que é aquilo, como aquilo acontece no ambiente do trabalho, e vou procurar evidências documentais. Aquelas evidências que a gente falou em telas anteriores, né, estabelecimento de políticas, que tem a ver ali com toda a estrutura da cultura organizacional. Para eu poder identificar o pensar do trabalhador, eu posso, além de promover ali entrevistas, além de fazer um diálogo com o trabalhador, existe a possibilidade, isso fica a critério do ergonomista que vai fazer esse trabalho, de também colocar uma ferramenta psicométrica, que são esses protocolos. Nem sempre eu, particularmente, indico a aplicação, né, da ferramenta psicométrica, mas em algumas situações, sim. Essa ferramenta psicométrica é um questionário, e esse questionário o trabalhador deve responder, são questionários extremamente extensos, né, o menor ali em torno de 40 perguntas. Esses questionários, essas ferramentas psicométricas precisam ter uma parte científica já estabelecida, e como nós tivemos aí a publicação, a questão de umas 4 semanas, né, que em torno de 1/3 da nossa população tem o analfabetismo funcional, e aí, apesar de uma vida acadêmica, assim, extensa, quando eu fui responder esses questionários, eu também falei, meu Deus do céu, isso aqui é muito complexo. Então, corre a possibilidade do trabalhador responder de qualquer forma, porque não entendeu, não compreendeu, ou não teve paciência de ler um questionário pequeno, aí em torno de 40 questões, ou um questionário longo, em torno de 120 questões. Então, a indicação e a aplicação da ferramenta psicométrica precisa ter um olhar bastante atencioso aí do profissional que esteja a cargo de fazer esse mapeamento dos riscos. Podemos ir, Pedro? E aí eu trouxe para vocês que o próprio Ministério do Trabalho, ele forneceu aí gratuitamente, é só googar que todo mundo pode ter acesso ao guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, aonde tem risco psicossocial, eu coloquei o
retângulo ali, né, aspectos cognitivos, que é a mesma coisa, como eu falei anteriormente, precisa de um cronograma com os responsáveis, como é que o trabalho, a adequação está sendo feita, como é que esse resultado ele está sendo aferido, e toda essa documentação na NR1, ela pede que seja, né, feita através do PGR, do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e da própria análise ergonômica do trabalho. Então, não vale, não serve para a legislação outros relatórios que não estejam dentro do PGR e da análise ergonômica preliminar. Podemos continuar. E aí nós já estamos indo para realmente, né, a gestão em si. E aí o comprometimento, essa chave de ouro é a alta direção comprometida. E eu sempre falo, se a alta direção não estiver comprometida, gente, é quase impossível alterar, mudar ali a cultura organizacional para a atenção que deve ser dada a essa parte dos riscos psicossociais no trabalho. Obviamente, tudo isso é implantado para a manutenção da segurança e saúde dos trabalhadores. Um outro ponto de extrema relevância é o atendimento à fiscalização oficial, seja ela do Ministério Público do Trabalho, que hoje, através do seu canal de denúncia, que é amplamente divulgado, qualquer trabalhador, ele faz uma denúncia ali e, usualmente, essa denúncia tem a ver com saúde e segurança do trabalho, com estresse negativo, com essa parte aí de danos morais. Então é importante que a empresa tenha os documentos bem certinhos para poder se promover ali, né, e não levar o caso adiante. Também em relação a sindicatos e Ministério do Trabalho, as documentações corporativas precisam ser coerentes e coesas. Às vezes a gente pega o mesmo PGR, a mesma análise ergonômica, o mesmo PCMSO de um açougue e de uma indústria mecânica. Gente, não dá, tem que ser documento personalizado, não é a cópia da legislação. Os profissionais precisam entender, e você aí, se é de RH, DP e jurídico, tem que se ver dentro daquele documento, né? Ver direitinho a folha de pagamento, quais são os setores e cargos, o que estiver na folha de pagamento tem que ter lá dentro dos trabalhos, e isso tem que estar muito bem certinho. Qual a descrição das atividades? E aí a gente sempre faz uma sugestão, que é a de auditoria documental independente. Como o jurídico, a contabilidade usualmente já tem esse procedimento, a gente também faz a orientação aqui para a área de SST. E nós temos o nosso colega professor Eliseu, um software chamado Evalide, que ele faz uma auditoria direto dos dados enviados ao próprio e-social, e a gente consegue fazer essa auditoria dos documentos e do que foi escriturado lá no e-social, antecipando o olhar aí de uma visita da Receita Federal, de uma visita aí do Ministério do Trabalho. Então, aí a empresa tem essa oportunidade, através dessa auditoria documental independente, de antecipar algo que poderia ser ruim e muito custoso. Também implantar ou revisar política contra assédio e a sua ampla divulgação corporativa, considerando manual de conduta, treinamento anual para todos os níveis hierárquicos, o canal de denúncia, envolvimento com a CIPA, que todos esses relatórios eles estejam à disposição da fiscalização, né, e com a parte de transparência, que cada vez mais o próprio Ministério do Trabalho e Ministério Público vem exigindo. Revisar o compliance da legislação trabalhista, né? A importância de, às vezes, você ter uma dupla diligência, a importância de minimizar todos esses riscos, né? A parte de repercussão dos riscos psicossociais ou cognitivos da empresa. Então, nós já vimos que tem impacto aos trabalhadores, impacto operacional e no desempenho, impacto financeiro e legal, impacto tributário e o impacto na imagem e reputação na empresa. Por tudo isso, ao negligenciar os riscos ocupacionais, e aí, em especial, né, os psicossociais do trabalho e a saúde mental dos trabalhadores, a empresa inicia um ciclo vicioso de problemas que comprometem sua sustentabilidade, com perdas significativas em seus resultados financeiros, imagem e capital humano. Só um parênteses, eu sei que a gente já está terminando, Pedro, mas tudo que for, todas as atividades possíveis
passíveis de serem automatizadas e robotizadas aí com as IAs, vão ser. Vai restar para a gente só o trabalho específico da humanização. E a gente tem que se especializar nisso, né, no capital humano. Excelente, professora Odete. Bom, turma, acho que foi um webinar muito rico. Eu espero que vocês saiam daqui com... tenho certeza que vocês vão sair diferentes em termos, pelo menos, de conhecimento. E tenho certeza também que a professora Odete instigou vocês a sair daqui com alguma ação, né? A gente não pode sair indiferente a essas questões. Minha recomendação, se eu pudesse trazer aqui as últimas palavras, são de que vocês, de fato, tomem alguma ação no sentido de calcular o custo para a empresa de um risco psicossocial ocupacional ocorrer, né? Porque o risco ele sempre vai existir, mas dele efetivamente ocorrer, e levar esse assunto para a diretoria, né? Porque é isso que vai fazer com que a empresa mude o comportamento e invista na área, tá? Se vocês precisarem de ajuda com isso, eu estou à disposição, vocês podem me achar enfim, pelo pessoal da Abrapsa, eu estou no LinkedIn também, Pedro Akel, eu sou sócio do W Faria Advogados. Vocês devem procurar a professora Odete Sanches. A professora Odete está no LinkedIn, Odete, lembrando, com 2 T's e com S no final. Ela está no LinkedIn, está no Instagram. Ela faz um trabalho maravilhoso relacionado a esse assunto, né? Não só sobre esse assunto aqui, esse assunto é um dos nichos de atuação dela, e a gente espera que vocês, de fato, tomem plano de ação, façam a matriz de risco de vocês, com probabilidade e severidade, e comecem a implantar medidas para mitigar e reduzir esses riscos, tá bom? Fico aqui novamente à disposição. Procurem a Abrapsa. A Abrapsa, ela é um canal importante da associação, quer dizer, procurem os comitês, né? A gente tem o comitê de RH, tem o comitê jurídico, procurem os comitês. A gente tem nos comitês, dos comitês que surgem a ideia desses temas, tá? A associação ela está aqui para vocês participarem, né? Seja como palestrantes, sejam como ouvintes, né? Então a associação é de vocês. Peço encarecidamente, por final, que se vocês puderem dedicar aí 1 minuto, não leva nem 1 minuto, tá? Tá no chat aqui uma pesquisa de satisfação, que ela é importante para a gente entender se a gente está indo no caminho certo. É feita uma avaliação rapidamente se a palestra foi útil para vocês, não o conteúdo da palestra, para a gente entender se está no caminho certo, onde a gente tem que apostar mais, tá bom, pessoal? Obrigado novamente. E coloco aqui. E faltou esse pedacinho aqui. Na verdade, a gente nem terminou, Odete. A gente estava aqui. Eu achei que já tinha terminado. Não, tem mais 2 telas. Esse material ele vai ficar à disposição dos colegas? Ele pode, se você quiser, ele fica à disposição dos colegas. Pelo horário, talvez a gente possa ir só para o finalzinho, para a última tela. Tá. Isso, que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades, que é justamente a interpretação dos trabalhadores em relação ao conteúdo de tarefas desenvolvidas ali na empresa. Eu acho que esse é um recado que ele vem aí numa transformação da cultura, justamente porque as empresas que são mais antigas, né, eu tenho um trabalhador das 8 às 17, ele faz o que eu quiser, e não é bem assim, e tem aí as diferenças individuais de cada um. Então, eu quero agradecer bastante à Abrapsa pelo convite, a você, Pedro, que sempre que possível estamos juntos aí nos diversos trabalhos e que todos contem conosco, porque se nós não servimos para servir, não servirmos para estar aqui. Ótimo, olha, que terminou com uma frase forte. Então, pessoal, obrigado, até uma próxima. Obrigado, professor Odete, por estar conosco. Obrigada. Obrigado a todos que estão nos assistindo aqui e preencham a pesquisa de satisfação. Um abraço, turma.